Bom dia. Now, Captain Rogers. Eu não sou o Capitão Rogers. Well, it is a real joy to be with you this morning. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui nessa manhã. I send you greetings from your sister church in Anaheim, California. Eu trago para vocês saudações da sua igreja irmã lá em Anaheim, na Califórnia. Kindred Community Church. Igreja comunitária de Kindred. And if you don't know where we are located, E se você não sabe onde nós estamos localizados, just know where Disneyland is. só saiba que nós estamos lá na Disney. We're about 20 minutes from Disneyland. A gente está a 20 minutos da Disneyland. And I also send you greetings from my family. Eu também trago saudações da minha família. I'll tell you just a little bit about myself. Vou contar para vocês um pouco sobre mim mesmo. I grew up in California, Eu cresci na Califórnia. and I have one wife. Eu tenho uma esposa. And she has been with me these last 2 weeks. E ela esteve comigo nessas últimas 2 semanas. We arrived in Brazil June 14. Nós chegamos aqui no Brasil no dia 14 de junho. I actually now have family in Brazil. Agora eu tenho família aqui no Brasil. So brother-in-law and sister-in-law. Meu cunhado e minha cunhada. And so we came and spent some time with them. Nós viemos para passar algum tempo com eles. And most recently we were in Goiânia. E mais recentemente nós estávamos em Goiânia. And so my wife needed to get home. Então minha esposa precisou ir para casa. So she landed in the United States about 2 hours ago. Ela pousou nos Estados Unidos umas 2 horas atrás. And should be at our home later this afternoon. E ela deve estar em casa mais tarde. We have 4 children Nós temos 4 filhos and 1 grandchild, e um neto. a grandson, Um neto which homem. was interesting because I just learned the term neto. O que é interessante porque eu acabei de aprender a palavra neto. And then he introduced himself E ele se apresentou as Neto. como neto. I was very confused. Eu fiquei bem confuso. But my oldest 2 are sons. Então, meus 2 mais velhos são 2 homens. They are 26 and 24, Eles têm 26 e 24 anos. and they're both married. Os 2 são casados. And then I have 2 daughters, E eu tenho 2 filhas. and they're 19 and 18. E elas têm 19 e 18 anos. And both of them about to be in college. E as 2 estão prestes a entrar na faculdade. So our last child is leaving the home. Então, nossa última criança está saindo de casa aí. So we send you greetings. Então, nós trazemos saudações para vocês. One of the things that I enjoy about what I get to do Uma das coisas que eu mais gosto naquilo que eu faço is I get to be with believers in many different cultures. é o fato de que eu posso estar com irmãos de várias culturas diferentes. And I don't understand anything you say. E eu não entendo nada do que vocês disseram. And you probably understand more of what I say than I understand of you. E vocês provavelmente entendem mais do que eu digo do que eu entendo de vocês. But I'm always so encouraged because I know that we're brothers and sisters in Christ. Mas eu sempre me sinto encorajado porque eu sei que nós somos irmãos e irmãs em Cristo. One spirit, one faith, one baptism. Um espírito, uma fé, um batismo. One God, our Father. Um Deus e nosso Pai. So I'm very happy to be with you this morning. Então estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã. And I thank your elders, your leaders, E eu quero agradecer aos presbíteros, aos líderes, for entrusting me with your pulpit. por me confiar o púlpito de vocês nessa manhã. So with that, if you would please turn in your Bibles to 2 Peter chapter 1. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, por favor, em 2 Pedro, capítulo 1. We're going to look at verses 3 through 11 E nós vamos meditar hoje nos versos 3 a 11, in chapter 1. no capítulo 1. Now I want you to keep your place there, but I do want you to turn over briefly to 1 John chapter 3. E eu quero que você mantenha esse texto aberto aí, mas eu queria que você virasse também rapidinho a parte da sua Bíblia para 1 João, capítulo 3.
because I want verses 1 through 3 to be our introduction to 2 Peter. Porque eu quero que os versículos 1 a 3 desse capítulo sejam nossa introdução a 2 Pedro. In 1 John 3, 1 João 3, in verse 1, versículo 1, John says, "Do you see what kind of love the Father has given to us?" João diz, vocês veem que amor o Pai tem por vocês. And this is somewhat of a statement of excitement. E isso aqui é um pronunciamento alegre. So, for example, when we came to Brazil, Então, por exemplo, quando nós viemos para o Brasil, my wife and I found an avocado, eu e minha esposa, nós encontramos um abacate. but we did not know it was an avocado. Mas nós não sabíamos que era um abacate. We thought it was a big piece of fruit Nós achamos que era um grande pedaço de fruta, because it was the biggest avocado we ever seen. porque foi o maior abacate que nós já vimos na vida. And so we said, "See? E a gente falou, veja, You see this avocado?" você está vendo esse abacate? Okay. So there was a kind of this idea of awe and excitement. Então essa é a ideia que João traz aqui, uma ideia de animação, de alegria. And that's what John is doing. E é isso que ele está fazendo aqui. Do you see Ele fala, vocês veem what kind of love the Father has given to us? que grande amor o Pai nos tem concedido, That we should be called the children of God. a ponto de sermos chamados filhos de Deus. And so we are. E de fato, nós somos. In verse 2 he says, "Beloved, No versículo 2 ele diz, amados, we are God's children now. nós somos filhos de Deus agora, But what we will be has not yet appeared. mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. We know that when he appears, we shall be like him, because we shall see him as he is." E sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. So he's helping us realize that we are indeed the children of God by faith in Christ. E o que ele está fazendo aqui, ele está nos ajudando a entender que nós realmente somos os filhos de Deus por meio da fé em Cristo. That's something that's been done for us and to us by the grace of God. Isso foi algo que foi feito por nós e para nós, pelo próprio Deus. He has removed us from the family of Satan Ele nos tirou da família de Satanás and put us into his family. e nos colocou na sua própria família. That's what Paul means when he uses the word adoption. É isso que Paulo quer dizer quando ele usa a palavra adoção. This is a wonderful grace of God. Essa é uma maravilhosa graça de Deus. We don't earn it, Nós não merecemos, não conquistamos, we don't deserve it, nós não merecemos and we can never attain it on our own. e nós nunca conseguiríamos alcançar isso sozinhos. But we also recognize that growth is a process of being a child of God. Mas nós também precisamos entender que o crescimento faz parte de ser filho de Deus. And so in verse 3, Então no versículo 3, he says that everyone who thus hopes in him purifies himself as he is pure. ele diz que todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. And so that brings us to 2 Peter chapter 1. E isso nos traz para 2 Pedro capítulo 1. What Peter is giving us here is really a prescription for spiritual growth. E o que Pedro está nos dando aqui realmente é uma receita para crescimento espiritual. But he's also showcasing the privilege of spiritual growth. Mas ele também está mostrando aqui os privilégios do crescimento espiritual. When you think about it, at creation, we were created in the image of God. Se você parar para pensar nisso, na criação nós fomos feitos à imagem de Deus, Perfect, perfeitos, but not complete, mas não completos. because we were created to depend on God, Porque nós fomos criados para depender de Deus, to live a life of dependence on God. para viver uma vida de dependência com It's the Deus. best life to live. É a melhor vida para se viver. It brings the greatest joy and the greatest peace. Ela traz a maior alegria e o maior prazer. But we recognize in Genesis 3, though, that the image of God was marred. Mas o que nós vemos em Gênesis 3 é que essa imagem de Deus foi marcada. Not destroyed, but distorted. Não destruída, mas distorcida. And as we read this morning in Colossians 1, E como nós lemos nessa manhã em Colossenses 1, Jesus Christ is the perfect image of God. Jesus Cristo é a imagem perfeita de Deus. Jesus Christ is perfect humanity.
ele também era 100% homem, perfeito. And as the children of God, E como filho de Deus, we have the privilege nós temos o privilégio and the ability to become more and more like Jesus Christ. e também a habilidade de sermos mais e mais parecidos com Jesus Cristo, The greatest of all humanity. o homem perfeito. There is no one greater to pursue to be like than Jesus Christ. Não existe ninguém melhor para se parecer do que Jesus Cristo. And because of the grace of God, we have the privilege to do just that. E por causa da graça de Deus, nós temos o privilégio de fazer isso. And so in chapter 1 here in 2 Peter, Então, no capítulo 1 de 2 Pedro, he says in verse 3, ele diz no versículo 3, if you like taking notes, se você gosta de anotar, if you like outlines, se você gosta de marcar aí o then texto, your first point is that God gives us all we need for spiritual growth. o primeiro ponto que nós vamos falar é que Deus ele nos deu tudo o que nós precisamos para o crescimento espiritual. This is our provision. Essa é a nossa provisão. He says his divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness. Ele diz que o seu divino poder nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Now look at what he says. It's his divine power. It's personal. Então, percebam que ele diz o seu divino poder, isso é algo pessoal. It's personal to God. É algo pessoal, característico de Deus. It's of divine nature, É da sua divina natureza. meaning it's limitless. Significando que isso é sem limites, é infinito. And it's this divine power that has gifted to us. E que foi esse divino poder que nos deu. And what specifically has he given us? E o que é que ele nos deu especificamente? All that we need that pertains to life and godliness. Tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade. So right here is great confidence Então aqui nós temos uma confiança that we have everything we need to live the kind of life God would have us live. de que nós temos tudo aquilo que nós precisamos para viver a vida que Deus quer que você e eu vivamos. We've been given everything we need to live a life of becoming more and more like Jesus Christ. Nós temos tudo o que nós precisamos para viver uma vida onde nos pareceremos mais e mais com Jesus. Now, he says, though, it's through the knowledge of him who called us to his own glory and excellence. Mas Pedro também diz que é por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. It's through our knowledge of Jesus Christ. É por meio do nosso conhecimento de Jesus Cristo. And that knowledge comes from his word. E esse conhecimento vem da sua palavra. So what Peter is telling us is that we have everything we need in his word for life and godliness. E o que Pedro está dizendo para a gente é que nós temos na sua palavra tudo o que nós precisamos para uma vida de piedade. God's word is sufficient. A palavra de Deus é suficiente. Not only have we been given this wonderful privilege as the children of God to become more like Christ, Nós não recebemos só o privilégio de, como filhos de Deus, podermos nos parecer com Ele, but he's provided us his word to enable us to do that. mas Ele também nos deu a sua palavra para que nós possamos fazer isso. In addition to that, in verse 4, he says, by which he granted to us his precious and very great promises. E adicionando a isso, no versículo 4, ele fala, por meio delas, Ele nos concedeu suas preciosas e muito grandes promessas, So that through them you may become partakers of the divine nature, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. See, God has promised to make us new. Então Deus nos prometeu que Ele nos faria novos novamente. Remember what Paul said to the Philippians? Lembra do que Paulo falou para os filipenses? He who began a good work in you Aquele que começou a boa obra em vocês is faithful to complete that. é fiel para completá-la. And so, he tells us then in verse 5, Então ele nos fala no versículo 5, so again, if you like taking notes, e aí se você gosta de anotar, and you like outlines, e você gosta de marcar, okay, the second point is that he gives us a clear prescription for spiritual growth. o segundo ponto é que Deus nos dá uma prescrição clara para o crescimento espiritual. So when you look at verse 5, Então quando você olha para o verso 5, he says, for this reason. ele fala por causa disso. In other words, because of who you are in Christ.
Em outras palavras, ele diz, por causa de quem você é em Cristo, because of all that you have in Christ, por causa de tudo que você tem em Cristo, then your response to that a sua resposta a isso is to make every effort to supplement your faith. é fazer todo o esforço necessário para suplementar a sua fé. Now, to understand what Peter is saying, Então, nosso entendimento do que Pedro está falando, do any of you ever set an alarm to wake up in the morning? algum de vocês já programou um alarme para acordar de manhã? Yeah? Sim, sim? Ok. Have you ever slept past your alarm? Você já continuou dormindo depois do alarme? Yeah. You know that feeling, Sabe esse sentimento? right? You turn white, Você fica branco, your heart drops into your stomach, o coração vai para o estômago, and you're like, woo, você está, right? And you get up, e aí você vai, levanta, and you get ready, e você se prepara quicker than you ever thought you could. mais rápido do que você imaginava. Okay? That's what Peter means by make every effort. E é isso que Pedro está falando quando ele fala de fazer todo o esforço. It's something we do right away, É o que nós fazemos o tempo todo, with diligence. com diligência. And again, what this is tied to is the excitement of what it means that we have the privilege to become more like Christ. E isso tudo ele fala porque isso tem a ver com o privilégio que nós temos de sermos cada vez mais parecidos com Cristo. You know, in the United States, Então, nos Estados Unidos, I like American football. eu gosto de futebol americano. And a lot of the American football teams, they have camps for kids during the summer. E a maioria, vários dos times de futebol americano têm acampamentos para as crianças durante o verão. And kids get very excited to go to these camps E elas ficam muito animadas de ir para esses acampamentos. because it's all about the idea that maybe I'll play a little bit more like my favorite player. E é tudo sobre aquela ideia de talvez eu vou conseguir jogar um pouquinho parecido com aquele jogador que eu gosto. So let me tell you the story of Ben. Então deixa eu contar para vocês a história de Ben. Little Ben is 12 years old. O Ben tem 12 anos de idade. And he was very excited about knowing about the summer camps, E ele estava muito animado para saber mais sobre esses acampamentos de verão. but they didn't have the money to go. Mas eles não tinham o dinheiro para poder ir. And somebody gifted him the money to go. E alguém presenteou ele com dinheiro para ele ir. Somebody gave him the gift to go to this camp. Alguém deu para ele o presente de ir para esse acampamento. Now, he wasn't a very disciplined child. Agora, ele não era uma criança muito disciplinada. He didn't always clean his room. Ele não sabia arrumar o quarto. He often forgot to bathe. Ele ocasionalmente esquecia de tomar He banho. was just very disorganized. He was a boy. Ele era bem desorganizado, era um menino. But Mas, when he found out that he got to go to this camp, quando ele descobriu que ele poderia ir para o acampamento, 1 week before the camp, uma semana antes do acampamento, oh, he was getting ready. ele já estava ficando pronto. And on the day before, E no dia anterior, he cleaned his room. ele limpou o quarto. He made sure his clothes were clean. Ele garantiu que as roupas dele estavam He limpinhas. packed his bag. Ele arrumou a mala. The night before, he put his bag at the front door. Na noite anterior, ele botou a mala já na porta da frente. He took a bath. Ele tomou um banho. He wore for bed the clothes he was going to wear the next day. Ele usou a roupa que ele ia usar no outro dia para dormir na noite anterior. He got up earlier than the rest of his family. Ele acordou mais cedo do que toda a família. He didn't want to be late. Ele não queria se atrasar. He made breakfast for the family. Ele fez café da manhã para a família. And when it was time to go, he was the one saying, "Let's go, let's go." E quando deu a hora de ir, ele que estava dizendo, vamos lá, vamos lá. And with great excitement, with great anticipation, E com muita animação, muita ansiedade ali já, he headed off to camp. ele foi para o acampamento. Now, what made him so excited? Agora, o que é que deixou ele tão animado? It was the thought that after being at that camp, Era o pensamento de que, depois de estar naquele acampamento, he might play just a little bit more like his favorite player. ele iria conseguir jogar um pouco parecido com o seu jogador favorito. Have we ever stopped to think about the privilege we have every time we open the Bible, every time we go to church, to become more like the greatest human being to ever live? Será que nós já paramos para refletir
no privilégio, toda vez que nós abrimos a Bíblia, toda vez que nós vamos à igreja, no privilégio que nós temos de nos parecer com o maior ser humano que já existiu. So we make every effort Então nós fazemos todo esforço, because we love Christ. porque nós amamos Cristo. We love being a child of Christ. Nós amamos ser filhos de Cristo. And we want to be more like Christ. E nós queremos ser mais como Cristo. And so he says we must supplement our faith Então ele fala que nós devemos ali complementar a nossa fé. because at the beginning of our Christian life, Porque no começo da nossa vida cristã, all we have is faith. tudo que nós temos é fé. We're all very much like the blind man in John 9. Nós somos muito parecidos com aquele cego lá de João capítulo You 9. know, what do you know? Sabe, o que você sabe? I don't know. I was blind and now I see. Perguntaram para ele, ele disse, eu não sei. Eu era cego e agora eu vejo. That's where it all starts. E é aí que tudo começa. I trust in who Jesus Christ is, Eu confio em quem Jesus Cristo é. and I trust the gospel. Eu confio no Evangelho. And so I supplement my faith then with virtue. E aí eu complemento a minha fé com a virtude. And you see that in verse 5. E você vê isso no versículo 5. I supplement my faith with virtue. Suplemento a minha fé com virtude. This is the idea of moral courage. I want to do the right thing. E essa ideia aqui é a ideia de uma coragem moral de eu quero fazer a coisa certa. Because as soon as you're born again, you are born with the Holy Spirit. Porque assim que você é nascido de novo, você é nascido com o Espírito Santo. In Ezekiel 36, Ezequiel 36, we learn of the new covenant, a gente aprende sobre a nova aliança, where God promises to remove a heart of stone and replace it with a heart of flesh. onde Deus promete tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne, That He promises to put His Spirit in our lives. onde Ele promete colocar o seu Espírito nas nossas vidas. And so we want to do the right thing. Então nós queremos fazer a coisa certa, But then He says you have to supplement virtue with knowledge. mas aí Ele fala que vocês têm que acrescentar a virtude, o conhecimento. Because I might desire to do the right thing, but I don't know what the right thing is. Porque eu posso até desejar fazer a coisa certa, mas eu não sei o que é o certo a se fazer. So I have to grow in discernment. Então eu preciso crescer em discernimento. I have to grow in knowing what is true and what is false, Preciso crescer e aprender o que é verdade, o que é falso, what is right and what is wrong. o que é certo e o que é errado. So now I grow in knowledge Então agora eu cresço em conhecimento. through the reading of God's Word, through the fellowship with other believers. Ao ler a Bíblia, no meu relacionamento, na comunhão com os irmãos. But then I recognize that there's something that resists me doing what I know is right to do. Mas aí eu reconheço que existe algo que resiste à minha vontade de fazer aquilo que é certo. And it's me. E sou eu, You. você. We're the greatest resistance to doing the right thing. Nós somos a maior resistência que nós temos a fazer a coisa certa. Paul tells us in Galatians, Paulo fala isso pra gente em Gálatas. the spirit and the flesh are at war with one another. O espírito e a carne estão em guerra um com o outro. By way of testimony, Paul gives us what it's like in Romans 7. E como uma maneira de testemunho, Paulo fala pra gente como é isso lá em Romanos 7. Remember, he says, that which I want to do, Ele lembra que ele fala pra gente, aquilo que eu quero fazer, I don't do. eu não faço. And then that which I don't want to do, E aquilo que eu não quero fazer, I find myself doing. eu acabo fazendo. And he says to himself, oh, what a wretch that I am. E ele olha e fala, que pecador miserável eu sou. Who will save me from this body of death? Quem vai me salvar do corpo dessa morte? Jesus Christ. Jesus Cristo. And then he says, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. E aí ele fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. We are the children of God Nós somos os filhos de Deus, by the grace of God. pela graça de Deus. So we don't embark on spiritual growth in order to earn the right to be children of God. Então nós não iniciamos nossa jornada de crescimento espiritual para tentar conquistar o direito de sermos filhos de Deus. But we do grow because we are the spiritual or the children of God. Mas nós crescemos espiritualmente porque nós somos os filhos de Deus. And this is why we have to supplement our knowledge with self-control.
E é por isso que nós devemos adicionar ao nosso conhecimento o autocontrole, o domínio próprio. But it's not enough to use self-control one time. Mas usar do autocontrole e domínio próprio apenas uma vez não é suficiente. I might tell you today that I am a very patient man. Eu posso falar para vocês hoje que eu sou um homem muito paciente. It was March 29, 2004, Foi em 29 de março de 2004. and I was patient with my children. Eu fui paciente com os meus filhos. One time. Uma vez. That does not make me a patient man. Isso não faz de mim um homem paciente. And that's why if you look in the text, É por isso que se você olhar no texto, you have to supplement self-control with steadfastness. você deve adicionar ao domínio próprio a perseverança. It's applying self-control on a regular basis. É aplicar o domínio próprio de uma maneira regular. Every circumstance we face, Todas as circunstâncias que nós because of the enfrentamos, freedom we have in Christ, por causa da liberdade que temos em Cristo, we can make a choice to worship Him or worship self. nós temos que fazer uma escolha entre adorar a Deus ou adorar nós mesmos. And He gives us everything we need to worship God E Ele nos dá tudo o que nós precisamos para adorar a Ele and to deny ourselves. e para negar a nós mesmos. And as we do that more and more, E à medida que nós vamos fazendo isso de novo, then we supplement steadfastness with godliness. e aí nós adicionamos a perseverança, a piedade. And we begin to develop a godly character. E nós começamos a desenvolver um caráter santo. Okay, this is why as well in Romans 5 and in James 1, E é por isso que lá em Romanos 5 e Tiago 1, we're told to consider our trials actually a joy-filled thing. nós somos encorajados a encarar as adversidades como uma coisa boa. Now, why? Agora, por quê? Because as the assumption that's being made by the authors is that as believers we want to be more like Christ. Porque o que os autores, eles entendem é que como crentes nós queremos ser mais parecidos com Cristo. And they remind us that God uses our difficult circumstances to help us become more like Jesus Christ. E eles nos dizem que Deus usa as nossas situações difíceis para nos tornar mais parecidos com Jesus. And so this is why James says, count it all joy when you face trials of various kinds. E é por isso que Tiago fala, alegrem-se quando vocês enfrentarem adversidades. So he says, for you know Ele fala, porque vocês sabem that the testing of your faith produces steadfastness. que a prova da sua fé produz perseverança. And let steadfastness have its full effect, E desde que essa perseverança tenha seu efeito completo, that you might be complete in Christ. que você seja completo em Cristo. And so we supplement steadfastness with godliness, Então nós adicionamos a perseverança à piedade, and then godliness shows itself as we supplement it with brotherly affection, e a perseverança nós adicionamos a fraternidade, a greater love for one another, um amor maior uns pelos a outros, greater care for one another, um cuidado maior uns pelos a outros, greater patience with one another, uma paciência maior uns com os a outros, greater affection and a greater forgiveness of one another, uma maior afeição, perdão uns com os outros. and then brotherly affection with love, E a fraternidade nós adicionamos o amor, which is the essence of who God is, que é a essência de quem Deus é, with a greater concern for God and for others com uma maior preocupação com Deus e com os outros, than we do for ourselves. maior do que a preocupação que nós temos com nós mesmos. Now that's a prescription for spiritual growth. Então essa é a prescrição para o crescimento espiritual. And we have the provision for spiritual growth. E nós também temos a provisão para o crescimento espiritual. Now again, if you like notes, Mais uma vez, se você gosta de and anotar, you like an outline, e você gosta de anotar ali na Bíblia, marcar, here is the third and final point. aqui vai o nosso terceiro e último ponto. God has given us a premium value for spiritual growth. Deus nos dá um valor maior para o crescimento espiritual. Look at verse 8. Olha o versículo 8. He says, if these qualities are yours and are increasing. Porque essas qualidades estando presentes e aumentando cada vez mais, So this is in the present tense, isso aqui está no presente. meaning this is the ongoing lifestyle of a believer.
significando, querendo dizer que esse é o estilo de vida do crente. And he says it keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus E Christ. ele fala que farão com que vocês não sejam nem inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Again, if we are indeed children of God, Mais uma vez, se nós realmente somos filhos de Deus, and God is faithful to complete his work in us, e Deus é fiel para completar a sua obra em nós, then spiritual growth would be normal. então o crescimento espiritual deveria ser algo normal. If I plant let's go with avocado. I plant an avocado tree, Então, se eu planto uma árvore, um pé de abacate, and I bury the seed in the ground, e eu coloco a semente lá na terra, and I show you on the ground, e eu mostro para você lá, that's an avocado tree. isso é um pé de abacate. Well, you have to take my word for it, Então, você tem que tomar minha palavra, aceitar o que eu disse, because there's no evidence. porque não tem nenhuma prova. But as time goes, Mas com o passar do tempo, and as growth appears, o crescimento começa a aparecer over time, com o tempo. that tree just simply becomes more and more what it already is. Aquela árvore se torna mais e mais aquilo que ela já é. You're a child of God. Você é um filho de Deus. Even if you came to faith in Christ only 2 hours ago. Ainda que você tenha vindo à fé em Cristo se converter 2 horas atrás. That's what John said. You're the child of God. You are a child now. O que João fala é que você é um filho de Deus, você é um filho de Deus agora. But what you will be Mas is o que- yet to be seen. Mas o que você vai ser, ainda vai ser revelado. Because little by little, Porque pouco a pouco, we're becoming more and more nós estamos nos tornando mais e mais who we already are in Christ. aquilo que nós já somos em Cristo. And that'll be evidence of the genuine work of God in our lives. E essa vai ser a evidência do trabalho de Deus nas nossas vidas. And that's why he says that this will keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus E é Christ. por isso que ele fala que essas qualidades vão fazer com que nós não sejamos nem inativos nem frutíferos no pleno conhecimento do Senhor Jesus. And he explains this point more in verse 9. E ele explica melhor esse ponto no verso 9. He says, whoever lacks these qualities is so nearsighted that he is blind. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo apenas o que está perto. In other words, he has forgotten that he's been cleansed from his former sins. E se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Therefore, he says in verse 10, Por isso, ele fala no versículo 10, be all the more diligent, procurem com empenho cada vez maior, similar to make great effort, bem parecido com façam um maior esforço, to confirm your calling and election. para confirmar a vocação e a eleição de vocês. For if you practice these qualities, you will never fall. Porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. And what he means by that is you won't fall in your understanding of who you are in Christ. E o que ele quer dizer aqui é que você não vai cair, tropeçar no entendimento de quem você é em You Cristo. won't fall in your walk with Christ. Você não vai cair na sua caminhada com Cristo. And then the great and wonderful promise in verse 11. E a grande promessa que nós temos no versículo 11. For in this way there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Pois dessa maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. What a wonderful privilege Que privilégio imenso that we would be the children of God, que nós somos os filhos de Deus, given the wonderful privilege of becoming more like Jesus Christ, que receberam o privilégio imenso de se parecerem mais com Jesus Cristo, knowing that God has given us all the provisions we need to be more like Christ. sabendo que Deus nos deu tudo que nós precisamos para nos parecer mais com Cristo. He's given us a clear prescription for how to become more like Jesus Christ. Ele nos deu uma clara prescrição de como devemos agir para nos parecer mais com Cristo. And he has showed us the premium value of becoming more like Jesus Christ. E Ele nos mostrou a recompensa, o valor de sermos mais como Cristo. And this is something we get to do until Christ returns or we die. E isso é o que nós temos que fazer até o dia que Cristo retorne ou até o dia da nossa morte. And in that day we will be made perfect. E naquele dia nós seremos feitos perfeitos. Amém? Amém?
Let's pray. Vamos orar. Father, we are so grateful for you. Pai, nós somos muito gratos pelo Senhor. So grateful for the life that you have given us in and through your Son. Somos gratos pela vida que o Senhor nos deu no seu Filho e por meio dele. And I pray for all of us that we will grow in our knowledge of your will with spiritual wisdom and understanding. Eu oro para que todos nós possamos crescer no conhecimento da tua vontade, da tua palavra, That we might walk in a manner that's worthy of you. que nós possamos andar de maneira digna do Senhor. Father, strengthen us with all your power Deus, fortalece-nos com o teu poder, for us to make every effort to supplement our faith. para que nós possamos fazer todo o esforço para complementar a nossa May we fé. always give thanks to you. Que nós sempre possamos agradecer ao Senhor. You are the one who's qualified us to share in the inheritance of the saints. O Senhor é aquele que nos qualificou, Deus, que nos deu o privilégio de termos uma herança com os santos. You are the one who has delivered us from the domain of darkness. O Senhor foi aquele que nos tirou do domínio das trevas. You are the one who's transferred us to the kingdom of your beloved Son. Foi o Senhor que nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. And it's in your Son that we have redemption, the forgiveness of sins. E é no teu Filho que nós temos a redenção, o perdão dos pecados. In Jesus' name. Em nome de Jesus. And all God's people say, E o povo de Deus diz: Amen. Amém.